Comigo o John Coutrin. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. John, nós vamos conversar agora com o secretário de Cidades do Estado, secretário de Cidades e Desenvolvimento Urbano, Rubem Pereira Júnior, que está deixando, inclusive, a pasta e hoje já toma posse, inclusive, de volta à Câmara Federal, que está conosco aqui ao vivo do Bom Dia, participando com a gente. Secretário, deputado, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia, John. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Deputado, você está deixando hoje a pasta da Secretaria de Estado de Cidades e Desenvolvimento Urbano, voltando para a Câmara Federal. E um dos destaques desse período que o senhor passou à frente aí dessa gestão, foram mais de 400 dias, não é? Foi exatamente o programa Nosso Centro, né? Essa semana, antes da sua saída, inclusive, o senhor chegou a anunciar aí a próxima etapa das ações desse programa. Esse, de fato, o senhor destacaria como uma das principais ações desse período? Foi muito importante, Adalberto, essa passagem pela Secretaria das Cidades, porque senão a gente fica maduro na árvore errada. Eu já tinha sido deputado estadual 2 vezes, estou no meu segundo mandato de deputado federal, mas precisava passar por essa experiência de ser secretário, de integrar o Poder Executivo, que não é mais discursar, que não é mais apresentar propostas, mas sim fazer e sim resolver. Dentre tantas ações na Secretaria das Cidades, tenho muito orgulho de ter liderado o programa Nosso Centro, sob a coordenação do governador Flávio Dino, que tem como objetivo fortalecer ainda mais as ações para valorizar o Centro Histórico de São Luís. A Prefeitura tem investido muito no Centro Histórico, o IPHAN tem tido um trabalho importante e o governo do Estado deu a sua contribuição. Em todas as áreas, nós tivemos um destaque no centro. Nós demos o cheque Minha Casa para mais de 300 famílias no centro. O programa Adote um Casarão pegou prédios fechados e nós destinamos para abrir novos negócios, restaurantes, bares, empresas de tecnologia. Nós tivemos a inauguração, por exemplo, do edifício João Goulart, que estava fechado e hoje vários órgãos públicos funcionam lá. Que nós queremos mais serviços públicos no centro. Nós não queremos o poder público pagando aluguel na área tida como nobre da cidade. A questão cultural, o carnaval desse ano no nosso centro foi espetacular. Infelizmente, o São João vai ser adiado por conta do coronavírus, mas quando a crise passar, e ela vai passar, o centro vai estar preparado para ser valorizado ainda mais sob a determinação do governador Flávio Dino. Deputado, bom dia, a gente agradece a participação. A pergunta que eu faço é o seguinte: primeiro, o senhor sai do cargo hoje, né, secretário das cidades do governo Flávio Dino, isso é um indicativo de que você será mesmo candidato a prefeito de São Luís. E a segunda pergunta, o senhor volta para a Câmara Federal ou o senhor retorna e depois tira a licença para que o Gaston continue no cargo lá? A tendência nesse momento, John, é desincompatibilizar para não ter nenhum impedimento legal. Definições de candidatura não devem ser feitas agora. A gente está no meio de uma pandemia e o desafio é enfrentar o coronavírus. Nós acreditamos que isso é muito grave, precisa de toda a nossa energia. Mas para ser possível que o nosso partido coloque o nosso nome lá no mês de agosto, eu tinha que me desincompatibilizar agora. A tendência, como tu bem sabes, de fato, eu reassumo o mandato, mas na próxima semana tiro uma licença para me focar única e exclusivamente nessa tarefa partidária. O deputado Gaston Vieira continua, tem feito um mandato lá em defesa do povo brasileiro e também do governo Flávio Dino, e aí nós continuamos a nossa ação voltada para essa estruturação partidária. Nós não vamos ter atos políticos nesse momento, nós não vamos ter caminhada, passeata, nada disso, isso tudo ficou para trás antes da pandemia. Mas é momento de estruturar internamente as pré-campanhas, não só em São Luís, mas em todo o estado do Maranhão, e também gestacionar melhor um plano de governo, porque ao final da pandemia a população não vai ter mais paciência para esperar grandes debates, grandes projetos. Não, o povo quer saber como é que se resolve o problema de imediato. A gente já está ainda na fase da crise sanitária, tem que resolver o problema da doença, mas daqui a pouco ainda vem a crise econômica e se o gestor não estiver encarando isso de frente, infelizmente, o preço a ser pago pela população mais pobre é muito dolorido. O senhor teve uma experiência agora no Executivo como secretário, né? Já tinha experiência larga no Legislativo, apesar de ser novo, né? Mas do ponto de vista do Executivo, o que o senhor destacaria como fundamental, características fundamentais em alguém que ocupa um cargo no Executivo, em qualquer esfera, que possa estar alinhado com a expectativa gerada pelas pessoas, pela população? O grande desafio, Adalberto, e aí não é só no Executivo, é onde quer que você esteja, é saber para quem que tu vai trabalhar, saber voltado para quem que tu vai estar vocacionando as ações da secretaria, do mandato ou do governo. E dentro do governo Flávio Dino, com a liderança dele e com outros exemplos também na política, o presidente Lula fazia isso, o desafio é fazer um governo voltado para quem mais precisa.
para quem é mais pobre, para quem é mais humilde. As pessoas que durante muito tempo foram invisíveis. Então, todos os dias, quando eu chegava na secretaria, eu sempre pensava no nosso beneficiário. Eu tive que fazer uma gestão eficiente do ponto de vista de cortar gastos dentro da própria secretaria para a gente poder investir onde mais precisa. E aí temos programa como Cheque Minha Casa, regularização fundiária, removendo palafitas para dar habitação digna, o PAC Rio Anil, programas de praça que nós desenvolvemos, todas essas ações mais voltadas para quem mais precisa. Vou te dar um exemplo. Ao meu ver, o governo Bolsonaro não é voltado para a maioria da população, é voltado para poucos, é voltado para os poderosos, para quem já tem meios de sobreviver nesse momento. E, infelizmente, isso é algo que eu combato. Então, a marca que eu sempre procurei ter na minha vida, quer como deputado, quer como secretário, é saber que nós temos obrigação, não é favor, não é gentileza, é obrigação, é dever de trabalhar para quem está pagando o nosso salário, que a gente ali é servidor público e a gente tem que servir o povo com a máxima determinação possível. Deputado, a gente tem um debate travado nessa semana, Adalberto, inclusive, relacionado ao artigo 142 da Constituição, né, que muita gente tem falado sobre a questão que abre a possibilidade para uma intervenção, né, das Forças Armadas. O senhor é formado em Direito, tem mestrado, né, deve conhecer bem do assunto. Você poderia falar melhor para nós? Esse artigo dispositivo disponibiliza, portanto, aí uma intervenção das forças militares em relação à questão da harmonia dos poderes? Absolutamente não. Não existe atalho dentro da Constituição. A Constituição é a nossa principal lei, ela tem que ser cumprida à risca. E lá também é determinada a harmonia entre os poderes. Então, o que tem acontecido é que o governo federal, o presidente Bolsonaro, tem usado de muitos subterfúgios, muitas brigas, muita fumaça para esconder a sua incompetência. Hoje, quarta-feira de manhã, o Brasil não tem um ministro da Saúde efetivo. Não tem. A gente está no meio da maior pandemia do século. Milhares e milhares de mortos. Nós não temos um ministro da Saúde. Quem é que coordena, então, as ações para enfrentar o vírus? Ninguém? Quem é que dialoga com os governadores e com os prefeitos? Para teres uma noção. E já não tem ministro da Saúde já há muito tempo, o que é um absurdo. É impossível alguém compactuar com isso. Para ele esconder a incompetência dele, ele vive procurando briga. Está brigando com o Supremo, está brigando com o Congresso, está brigando com os governadores, mas isso é só um disfarce para enganar a incompetência. O que eu queria era que, na verdade, ele liderasse o Brasil nesse momento, para enfrentar o coronavírus da forma que deve ser feito e para apresentar saídas econômicas para a crise. O desemprego vai ser muito alto, muitas empresas estão quebrando por conta da pandemia. E quem tem os instrumentos para melhorar a vida do povo depois disso é o governo federal. Mas, infelizmente, do governo Bolsonaro, eu não tenho esperança de que teremos melhorias. Deputado, obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão, falando aqui para todo o Estado, aqui pela TV Difusora. Obrigado. Eu que agradeço. Bom dia a todos.